Paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos cumprimenta aqui é o pastor Celso Marques, da Igreja Assembleia de Deus, Missão, Ministério de Passos. Estamos aí fazendo um comentário da Escola Bíblica Dominical, que está iniciando nesse novo trimestre, o primeiro trimestre de 2021. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo e falando da atualidade dessa doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo na igreja, ou na vida da igreja. Vamos estudar hoje a nossa segunda lição. Estamos estudando a lição de número 2, que é do dia 10 de janeiro, que tem o tema a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O plano de Deus para resgatar o homem do pecado. O textual da nossa lição diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, duas coisas a serem observadas no textuário. A igreja andava na consolação do Espírito Santo e no temor do Senhor. E por isso era uma igreja que vivia em paz. Era edificada, ou eram, né? Está no plural, porque a igreja de todas as regiões ali, edificadas, multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Já aprendemos algo interessante aqui, que se quisermos viver em paz, quisermos ser edificados, crescer na graça, no conhecimento, precisamos viver no temor do Senhor, andar no temor do Senhor e recebendo ou sendo dependente da consolação do Espírito Santo. Nós aprendemos na lição passada que o Espírito Santo é uma pessoa, não é simplesmente uma força, não é simplesmente um poder. Ele é uma pessoa divina. Nós aprendemos semana passada e não vamos fazer um grande comentário sobre isso para não estender muito a nossa lição de hoje. Mas você que não participou, não leu, não estudou a primeira lição, você pode voltar aí na primeira lição e você vai descobrir isso, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, tendo vontade própria, tendo capacidade, ou tendo caráter, né? Tendo personalidade, ensinando, consolando, edificando, revelando e assim fazendo tudo aquilo que um ser pode fazer. Então ele é um ser divino, ele é Deus. E nós estaremos vendo na lição de hoje a sua obra, a sua atuação no plano de salvação, ou no plano da redenção da humanidade. A verdade prática diz que a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então, o Espírito Santo ele está sempre acompanhando a igreja, sempre acompanhando o servo de Deus, desde o momento que ele aceita Cristo, aceita o plano de salvação, ele tem o privilégio, a alegria de ter a companhia do Espírito Santo. Vamos ler a nossa leitura em classe, não é tão extensa, porque facilita também a compreensão ao estar estudando. Está em João capítulo 16, versículos 7 ao 13. Evangelho que escreveu João capítulo 16, versículos 7 ao 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Por quê? Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo ou enviar-vos-ei. Jesus dizendo, né? E depois ele continua, o versículo 8. E quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É isso que nós vamos estudar hoje. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos ensinar, mas vós não podeis suportar agora. Olha bem, irmãos, tinha muita coisa para ser ensinada, mas os discípulos ainda não tinham condição de aprender, não suportariam aprender. E por isso o Consolador, o Espírito Santo, daria continuidade a essa obra. Por isso ele fala, olha o versículo 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo trabalhando na vida da igreja, anunciando a volta de Cristo. Vamos para o comentário da lição. A gente quer ser bem sintético no assunto, até porque essa aula que a gente tem pela internet, esses vídeos que a gente grava, é uma forma de ajudar a gente a descobrir, ou de ajudar você a descobrir um pouco da lição, e te convidando a ir para a classe, ir para a sua igreja, e para a sua aula, porque todas as nossas igrejas têm um professor ensinando, então você deve ir para a sua escola dominical aí e aprender com o seu professor. Isso aqui é uma ajuda que a gente está dando para você deliciar, né, na palavra de Deus e abrir, vamos dizer assim, abrir o apetite espiritual pela palavra, para que você possa ir buscar um pouco mais, porque o tempo na igreja será maior também. O primeiro tópico da lição, ele fala assim, o Espírito Santo como promessa, vai falar do Espírito Santo como uma promessa de Deus para a igreja. A salvação da humanidade foi um projeto, veja bem, um projeto do Deus Trino, ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo, e Uno, ou seja, Deus único. Pai, Filho e Espírito Santo é o que a gente aprendeu na lição passada. É o único Deus. 3 pessoas distintas, ao mesmo tempo, única. O único Deus, o único ser divino, com 3 personalidades ou 3 pessoas diferentes, tendo caráter próprio, porém agindo em comum, agindo em comunhão. Então veja bem, cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa histórica ou história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. É o que a gente vai aprender nessa lição. Veja bem o primeiro subtópico desse tópico aí. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. Olha bem, irmãos, existe um plano. E não é um plano qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está em 1 Pedro 1 e 2. A gente não vai ler todas as referências, porque isso faz alongar muito o vídeo. Mas você, tendo tempo em casa, você confere aí, porque vale a pena. Alguns a gente vai ler, porque vai nos ajudar. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Está em Isaías 32, 15, Isaías 42, Isaías 61. E essa promessa ela é confirmada no Novo Testamento, em Mateus 12, 18 e também Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no computador e eu vou estar lendo esse texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 21, para esclarecer essa questão da promessa sendo prometida no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e sendo uma promessa cumprida no Novo Testamento, exatamente na pessoa de Cristo, mas tendo a participação, a operação do Espírito Santo. Porque, na verdade, o tema da lição é esse, é a obra do Espírito Santo, ou o trabalhar do Espírito Santo no plano da redenção. Note bem que esse plano não é simplesmente assim alguma coisa que aconteceu. Não. Tudo que aconteceu com Jesus, tudo que aconteceu com o Salvador, está programado, estava planejado por Deus. É um plano da Trindade. E as 3 pessoas da Trindade trabalhando no decorrer da história para fazer cumprir esse plano. Então veja bem, olha o que diz Evangelho que escreveu Lucas. A gente costuma dizer Evangelho de Lucas, mas Lucas não tem Evangelho, Mateus não tem Evangelho, e nem tampouco Marcos, nem João. Lucas, Mateus, Marcos e João, eles escreveram o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho é notícia boa, notícias alvissareiras, boas novas de salvação, e tudo isso está centrado na pessoa de Cristo. E as histórias, ou os relatos dos evangelhos, são algo que aconteceu com Cristo e os seus discípulos, seus apóstolos. Então, o que eles escrevem é a história de Cristo, é o ministério de Cristo. Então, por isso, o correto é a gente dizer o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas, ou o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Só que não é pecado você dizer o Evangelho de Lucas. Não preocupe com isso. A gente está ensinando porque estamos ensinando. Isso faz parte, é muito interessante a gente aprender esses pormenores.
Mas não é pecado algum você dizer Evangelho de Lucas. Só que o correto é você dizer Evangelho de Jesus que escreveu Lucas. Então vamos lá, Lucas capítulo 4, olha o versículo 14. Fala assim que, então ele voltou para Galiléia no poder, olha bem irmãos, no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Segundo o seu costume, ou seja, Jesus tinha o hábito, tinha o costume de ir à sinagoga. Sinagoga era o lugar onde se reuniam, porque as pessoas não tinham como todos estar no templo, o templo não cabia todas as pessoas, e esse templo, ele, naturalmente, a história do templo ela é muito, vamos dizer assim, muito extensa, tem muita coisa a respeito, mas as sinagogas já estavam sendo usadas para o ensino da palavra, para o estudo da palavra do Antigo Testamento. E era comum alguém ler o texto, um sacerdote, um principal da sinagoga, e Jesus como rabino, como mestre, ele tinha o direito de estar lendo. Claro que como Deus ele podia chegar e ler e falar sem pedir ordem para ninguém, mas Jesus sempre agiu com ordem. E ele estava ali como homem, como filho de Deus, e ele então estava sendo autorizado, certamente pelo o principal da sinagoga, ou até pelo sacerdote, mas ele teve a oportunidade de ler o livro, um dos livros do Velho Testamento. Qual foi o livro que ele leu? Olha bem o versículo 18. Foi-lhe entregue, ou o versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, um rolo do livro do profeta Isaías, que até então não era dividido em capítulos e nem também em versículos. Isso é uma história bem posterior. E abrindo o livro, achou o lugar em que estava. Veja bem a expressão. Achou o lugar. Se fosse hoje, estaria dizendo assim, leu o capítulo 61, versículo 1, certo? Achou o lugar no livro, onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, e enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Olha que coisa interessante. Jesus, ele leu esse texto, que para nós hoje é o capítulo 61 e o versículo 1 do profeta Isaías. E aí fala assim, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso ele estava lendo ainda o primeiro versículo do capítulo 61 de Isaías. Fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele, certamente admirados da forma de ler. Jesus tinha uma unção especial. Então, veja bem. Então, começou a dizer-lhes, hoje, preste bem atenção, irmãos, é o que a lição está ensinando para nós. Hoje cumpriu-se esta escritura aos vossos ouvidos. Está vendo a obra do Espírito Santo? Lá ele inspira o profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e fala esta palavra alusiva ao que estaria acontecendo com Cristo, ou seja, ao ministério de Cristo, de estar anunciando o ano aceitável do Senhor, e estar anunciando a liberdade aos cativos, libertação aos oprimidos e assim por diante. Tudo que nós lemos aqui nesse versículo 1 do capítulo 61 de Isaías, por liberdade os presos, é isso? Então Jesus lê e fala para eles assim, olha, hoje cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Então é o que a lição está mostrando para nós aqui. A promessa da salvação, ela vem vindo, sendo anunciada pelos profetas do Velho Testamento, e ela é confirmada no Novo Testamento, inclusive na pessoa de Cristo. Inclusive na pessoa de Cristo, porque ele é o plano central, ou a pessoa central da Bíblia. A história, as profecias messiânicas, todas falando de Cristo, se cumprindo agora em Cristo. Vamos para frente. Na Antiga Aliança, é o ponto 2. A gente não tem tempo, irmãos, de parar em muitos detalhes, e talvez você esperaria a gente falar alguma coisa e a gente não falou. Depois você deixa nos comentários aí do vídeo, quem sabe uma pergunta, um comentário, até acrescentar alguma coisa que vai nos ajudar, isso é muito importante. É bom a gente compartilhar o conhecimento, porque isso edifica a vida de pessoas que vai estar lendo, vai estar ouvindo, é muito importante. Participe, para nós é um prazer você estar participando aí. Na Antiga Aliança, ponto 2,
há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas. Ou seja, a forma do Espírito Santo agir no Antigo Testamento, um pouco diferente de hoje. Nós estamos vivendo hoje o tempo da dispensação da graça, e a obra do Espírito Santo hoje é trabalhar na igreja através dos dons, que são dádivas, que são capacitação sobrenatural, que ele dá à igreja, aos seus servos, segundo a sua vontade. Paulo fala isso aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 12, ele fala dos dons espirituais, ele diz que eles são repartidos a cada um como ele quer, ou seja, de acordo com a sua vontade, para o que for útil. Os dons do Espírito Santo hoje não são para estrelismo de alguém, não. É para a edificação da igreja, crescimento do povo de Deus, para a edificação do seu próprio povo e para satisfação da sua vontade, ou seja, da vontade do próprio Espírito Santo. Ou seja, para aquilo que ele quer fazer, para a realização da sua obra. É um privilégio, é uma honra que Deus dá à igreja, de dar dons para fazer parte desse ministério da salvação. Só que no Antigo Testamento, esse trabalho a atuação do Espírito Santo era diferente. Ele capacitava pessoas para assuntos ou para tarefas específicas. Por exemplo, como um profeta. Ele capacitava um profeta, aquele profeta ele recebia um ofício de profeta. Era diferente de hoje. O ofício de profeta no Antigo Testamento, a gente estudou isso no início do ano de 2020, a gente estudou isso aí, em escola dominical. O ofício do profeta era consultar a Deus e transmitir a mensagem ao povo. Diferente do sacerdote. O sacerdote, ele ouvia o povo e falava com Deus. Intercedia para o povo. Já o profeta, ele ouvia Deus. Alguns dizem que ele dá o ouvido para Deus e a boca para o povo. Ou seja, ele transmitia aquilo que Deus falava ao povo. Esse era o ofício do profeta. Então o Espírito Santo capacitava uma pessoa como profeta e ele era consultado pelos reis, pelos sacerdotes até. Ele era aquela pessoa que tinha essa habilidade, ou não é uma habilidade, é uma capacitação do Espírito Santo para profetizar, anunciar, predizer alguma coisa que estaria acontecendo, inclusive as profecias messiânicas. Depois, o que mais que ele fazia? Ele capacitava pessoas para a obra de profeta, para a liderança. Nós temos o caso de Moisés, tem o caso dos reis, por exemplo, como Davi, Salomão e tantos outros, você conhece a história. É uma capacitação do Espírito Santo. Juízes, temos a história dos juízes que ele capacitava. Tem o caso de Sansão, que tem uma história assim, até meio fantástica, né? Porque aconteceu coisas tremendas na vida de Sansão, mas era uma capacitação do Espírito Santo. Até a força física de Sansão era uma capacitação do Espírito Santo. Lógico que era. Então depois vem essas habilidades também, pode ser a aptidão artística. Lembra nos dias de Moisés, ele capacita Bezalel e Aholiabe para construir ou para fundir peças do tabernáculo, trabalhar com ouro, trabalhar com a prata, e, enfim, com os metais que estaria fabricando as peças, inclusive a Arca da Aliança, o propiciatório, tudo aquilo ali foi uma capacitação, obra que naturalmente o homem não tinha condição de fazer, não tinha máquina suficiente. Então era uma capacitação especial para aquilo que Deus queria fazer. Isso não mudou, irmãos. É uma atuação diferente, porém o poder é o mesmo, porque é o poder do Espírito Santo. Hoje ele te capacita para pregar, te capacita para ensinar, te capacita para dirigir uma igreja, certo? Uma pessoa para liderar uma igreja, se ele não tiver a capacitação do Espírito Santo, ele não consegue. Ele precisa de vários requisitos, mas ele precisa ter a direção, a capacitação, a unção do Espírito Santo. A mesma coisa pregar. Você pode ter muito conhecimento, você pode ter várias formaturas teológicas, isso é muito importante. Cursos acadêmicos, isso é muito interessante na vida de uma pessoa. Mas se você não tiver a capacitação do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, você não tiver a direção, a sabedoria, a unção do Espírito Santo,
a sua palavra não será uma palavra boa. Podemos afirmar isso. A minha palavra não estaria te agradando, porque a nossa simplicidade é muito grande, nosso recurso de português é muito pequeno, a nossa voz nem se fala, a gente não tem talentos para exibir, não temos capacitação própria, não temos. Mas temos a graça de Deus, a misericórdia de Deus é sobre nós. Ele tem nos dado essa alegria, esse privilégio, essa honra de nos capacitar para transmitir alguma coisa da palavra de Deus a você. E por isso você está ouvindo esse vídeo. Então, meu irmão, se você é um ensinador, você é um pregador da palavra, você é um pastor, se você almeja um desses ministérios, você precisa buscar primeiro a capacitação do Espírito Santo. Estude, leia a Bíblia, ore, jejue, santifique, se abstenha das coisas desse mundo, mas busque a capacitação do Espírito Santo. De vez em quando aparece uma ligação aqui para atrapalhar. A gente esqueceu de desligar o telefone, mas isso não vai impedir mais o nosso vídeo, né? Vamos lá. Voltando aqui, você precisa, eu preciso, nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Diferente a maneira de agir do Antigo Testamento, porém, com a mesma eficácia. Ele está agindo hoje, dando, aliás, oportunidade a todas as pessoas que quiserem. Deus escolheu algumas pessoas para tarefas específicas. Hoje ele escolheu toda a igreja. Jesus falou assim, ó, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. E aí ele vai falando uma série de coisas interessantes em São João capítulo 15, você pode ler. Então todos fomos escolhidos, chamados e podemos ser capacitados por Deus para fazer a sua obra. Promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada, olha bem, à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O que significa isso? Jesus veio cumprir o seu ministério, a sua, vamos dizer assim, a sua tarefa, a sua missão de evangelizar, mostrar aos homens o caminho do céu, que era ele próprio, através da sua palavra, através do evangelho, apontando Deus para o homem. Indo à cruz, morrendo, ressuscitando, subindo ao céu triunfantemente. E a partir de então, viria o Espírito Santo. Aqui está mostrando que a vinda, a promessa do Consolador, é associada à volta de Cristo ao céu. Ou seja, se Cristo não voltasse, ele não viria. Por isso que ele falou, eu enviarei outro Consolador. Quando fala outro, a lição passada a gente viu sobre a questão, a questão consubstancial. Ou seja, Jesus e o Espírito Santo sendo a mesma substância, uma mesma pessoa, não a mesma pessoa, mas pessoas diferentes com a mesma, o mesmo caráter, a mesma personalidade, certo? A mesma essência, o mesmo poder. É isso. É o mesmo. É um consolador. Assim como Jesus era um consolador para eles, fazia tudo por eles, o Espírito Santo continuaria fazendo. A lição vai dar sequência nisso aí. Quer ver? Vamos lá para o tópico 2. O Espírito Santo consola e ensina. Consolador. Olha bem o que é consolador. É o ponto 1 do segundo tópico. Na lição passada, a base bíblica, vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade, que eu acabei de falar, do Consolador. O Espírito Santo, como Filho, o termo grego paráclito, vem da preposição parar ao lado de ou próximo, certo? São duas expressões. E do verbo kaleo, que sugere aí no grego o kletos, que é essa palavra que significa chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor. Olha quantas palavras no português que a palavra consolador do grego pode trazer para nós. Defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, que é paráclito, aquele que advoga, aquele que anda junto, aquele que consola. Essa palavra aqui está dizendo para nós que ela está no Novo Testamento 5 vezes. 4 vezes relacionada ao Espírito Santo e 1 vez relacionada a Cristo. Lá em 1 João capítulo 2, o versículo 1, quando ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Ali a palavra é paráclito.
É aquele que advoga as nossas causas, aquele que resolve o problema do pecado do homem em relação a Deus. Ensinador, ponto 2. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância. Glória, poder, majestade. Olha bem, o Espírito Santo é igual a Cristo em essência, ou seja, da mesma substância. Tem glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador. Ainda estamos dentro do mesmo assunto. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. Que coisa interessante. Está em João 6:45. O ensino era parte do ministério de Jesus. E diz a Bíblia, e acabamos de ver ali, que o povo admirava da sua maneira de ensinar. Porque ele ensinava não como os escribas, como os fariseus, porque ele ensinava como tendo autoridade. Sabe o que é isso? Jesus falava, o que Jesus falava, as pessoas olhavam e comparavam a vida de Jesus, comparavam os seus atos com aquilo que ele estava falando. E sabe o que acontecia? Havia coerência. É o que precisa acontecer na nossa vida. A gente precisa falar aquilo que a gente faz. Pregar bonito, ensinar bonito, mas não fazer bonito, não vai adiantar. Certo? Temos que ter muito cuidado com isso. Hoje a gente vê muita gente que prega, que é uma coisa tremenda. Mas depois de algum tempo você fica sabendo que ele não é aquilo ali. Isso não é interessante. Então Jesus ensinava, a Bíblia diz, ensinava como tendo autoridade. Essa autoridade vem ou seja, ele tinha uma ordem, ele tinha uma autorização para ensinar. Essa autorização, sabe por que isso, irmãos? Porque Jesus estava sendo visto ali como homem, mas ele é o Filho de Deus. Ele estava ali como Filho de Deus, e ele estava ensinando no poder do Pai. Pela obra do Espírito Santo, ele foi ungido no início do seu ministério, quando ele é batizado nas águas por João Batista, capítulo 3 de Mateus, o Espírito Santo desceu, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Ele falava capacitado pelo Espírito Santo, como um homem, mas capacitado pelo Espírito Santo. Essa autoridade, a palavra autoridade, é poder delegado. Esse poder vinha de quem? Vinha do Pai, através do Espírito Santo na vida de Cristo. Por isso que eles diziam que ele ensinava como que tendo autoridade. Ou seja, alguém deu autoridade para ele falar isso, porque ele não poderia falar. Mas ele está falando porque ele tem autoridade, ele tem poder para isso. E os seus atos condiziam com aquilo que ele estava falando. Isso é muito interessante. Então, Jesus é o ensinador, o Pai ensinador, o Espírito Santo ensinador. Olha bem, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Eu falei isso na lição passada, eu falo isso sempre. O Espírito Santo faz a gente lembrar. Eu vi um pastor dizendo que é impossível ao Espírito Santo fazer você lembrar de uma coisa que você nunca leu, que você nunca ouviu. Eu achei assim meio forte a expressão dele, e talvez, não sei se você concorde. É impossível o Espírito Santo. Quando eu falo isso, parece assim que eu limitei o Espírito Santo. Então, ao Espírito Santo, vamos melhorar um pouquinho a ideia. Quem sou eu para ser melhor do que a pessoa a quem eu estou me referindo? Não tenho condição. Mas às vezes a gente está ensinando, isso acontece com qualquer pessoa, preste atenção, você está ensinando e você fala alguma coisa assim, meio assim, sem refletir muito, e de repente você equivoca. Isso é natural. Isso acontece, irmão. A gente vê diariamente pessoas das autoridades sendo preciso retirar palavras. Não é assim? Eu já vi isso acontecer em reuniões como de gente grande, tendo que retirar palavras porque não foi bem colocado. Isso acontece. Então, o ensinador diz o seguinte: seria impossível o Espírito Santo fazer você lembrar de uma coisa que você não leu, você não ouviu. Mas, no meu entender, ao Espírito Santo isso não seria impossível, porque ele é Deus, ele é todo-poderoso. Mas seria impossível para você, seria impossível para mim, certo? A impossibilidade de lembrar de uma coisa que não leu não está no Espírito Santo, está em mim, está em você, certo? Então, se você não leu na Bíblia, se você não ouviu ninguém falar, como que o Espírito Santo vai te lembrar? Você não tem condição, você não tem capacidade. Você não tem capacidade de mente para isso. Como? Você não tem armazenado um texto, você não tem armazenado uma palavra na sua mente.
Então você não tem condição de expressar aquilo, a não ser algo que o Espírito Santo revele, porque ele tem a capacidade também de revelar, ou seja, trazer à tona aquilo que não existe, aquilo que é encoberto. Revelar é descobrir o encoberto. Então, de repente, ele pode agir dessa forma. Mas, dentro desse texto, o que Jesus está dizendo? Ele vos ensinará todas as coisas, ou seja, ele vos guiará, vos ordenará, dará a maneira de agir, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quando Jesus falou isso, tem uma coisa interessante. Os discípulos não tinham a Bíblia na mão. Hoje eu tenho o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas. Tenho de João, de Mateus e de Marcos. Você tem. Mas Marcos, Mateus, Lucas, Tomé, Bartolomeu, esses irmãos, Maria Madalena e os demais, e os 500 discípulos, e os 3.000 que se converteram, eles não tinham. Eles não tinham. Então, o Espírito Santo ia capacitá-los a lembrar daquela voz, daquela palavra, daquela parábola, sabe? Aquilo que Jesus ensinou lá no monte, aquilo que ele ensinou lá na praia, andando pelo caminho, tudo que ele ensinou para eles, ele ia fazer eles lembrar daquilo, estava armazenado, porque eles ouviram. Agora, eu e você não ouvimos Jesus falar, mas nós lemos a Bíblia, certo? Nós ouvimos pregação, você está me ouvindo hoje, daqui a alguns anos você vai lembrar. Ah, eu ouvi os céus falando isso um dia. Um dia você vai lembrar disso. Então você vai lembrar de coisas que você leu. Isso diz para nós, leia a Bíblia, leia a palavra. Vamos para frente? É muito bom, irmãos, ensinar. Eu estava dizendo para alguém outro dia, a gente tem um plano de aula, certo? Tem um plano de ensino. Eu vou ensinar isso, falar isso, comentar isso. Mas de repente, Deus tem outras coisas para nós, certo? O importante é nós transmitir a palavra. Vamos lá. O Espírito Santo, deixa eu ver se eu mudei aqui. Eu estou no terceiro tópico, só que eu estou saltando uma parte do segundo, que é o terceiro ponto, fala de ajudador. O Espírito Santo como paráclito que ajuda. Ele ajuda o crente em todas as suas tarefas. Ele imprime em nosso caráter a mente de Cristo. O Paulo chegou a dizer isso, que nós temos a mente de Cristo. Ele diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Nós entendemos porque temos a mente de Cristo. Então ele faz a gente lembrar as coisas de Cristo que a gente aprende através da Bíblia, através de uma pregação, através de um ensino. É por isso que é importante aprender a palavra de Deus. Vamos para o terceiro tópico, porque já passou muitos minutos e a gente quer concluir. O Espírito Santo reprova, olha só, reprova e convence o mundo. Isso é o terceiro tópico. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Significa fazer mudar de ideia, fazer você mudar de opinião. A pessoa diz assim, eu nasci em tal religião, meu pai era de tal religião, e eu vou morrer nessa religião. E muitos morrem mesmo.